O dízimo é obrigatório no Novo Testamento ou ele é uma prática apenas para o Velho Testamento? Muitas pessoas interpretam isso aqui diferente. Algumas interpretam que o dízimo ele é uma prática apenas para o Velho Testamento e que ele faz parte da lei. Outras pessoas interpretam que o dízimo também está no Novo Testamento de alguma forma, trazendo uma obrigatoriedade no dizimar. Nessa aula de hoje aqui, a gente vai pegar todos os textos que falam sobre isso, tanto no Velho Testamento, tanto no Novo Testamento, e a gente vai esmiuçar para ver se a gente consegue esclarecer esse assunto, que é um assunto muito polêmico. Primeiramente, eu vou fazer uma introdução rápida aqui. Eu fiz minhas anotações aqui. E como é uma aula, eu quero falar para você a mesma coisa que eu sempre falo. Pega sua caneta, pega seu caderno, pega seu material didático aí, principalmente a sua Bíblia. Senta aí, num lugar bem calmo, e vamos esmiuçar esse assunto que é muito polêmico. Eu quero fazer uma rápida introdução aqui, ó. O dízimo sempre foi tema polêmico dentro do cristianismo. Muitos cristãos defendem que ele continua sendo obrigação no Novo Testamento, enquanto outros argumentam que, com a nova aliança em Cristo, a prática do dízimo não é mais exigida, mas substituída pela generosidade voluntária. Nesta aula, vamos analisar o fundamento bíblico do dízimo, sua função no Antigo Testamento e o que o Novo Testamento ensina sobre a contribuição financeira. Vamos lá então. Como eu disse aqui, esse é um tema bem polêmico. É um tema que tem várias interpretações diferentes. Primeiramente aqui, vamos pegar obviamente do início, né? Vamos começar do Velho Testamento. E vamos falar qual a função do dízimo no Velho Testamento, aonde que ele aparece na palavra e o porquê dele. Vamos lá. Dízimo no Antigo Testamento. Vamos primeiramente para a origem do dízimo. Primeiramente, a origem do dízimo, a gente tem que entender uma coisa muito importante aqui. Eu vou estar lendo o texto e depois eu vou estar explicando aqui. Gênesis 14, 18, 20. Eu até fiz minhas anotações aqui, ó. Eu vou estar lendo os versículos aqui, ó. Gênesis 14, 18 ao 20 diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, e possuidor dos céus da terra. O possuidor dos céus da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe dízimo de tudo. Gênesis 28, 20 ao 22 diz assim também. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será por Deus, e esta pedra que tem o poço por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Preste muita atenção nisso aqui. Primeira coisa que a gente vai esclarecer é a teoria e a interpretação de que o dízimo ele é uma prática que está na lei, que se iniciou com a lei. Mas aqui a gente vê que Gênesis 14, Abraão já tinha dado dízimo a Melquisedeque. E Gênesis 28, Jacó faz um voto de dizimar a Deus. E essas duas passagens que a gente leu aqui, elas antecedem a lei. Ou seja, não quer dizer também que a lei não vai citar o dízimo e que o dízimo não está na lei mosaica. Mas a ideia de que o dízimo ele faz somente parte da lei, que ele teve início com a lei, é uma interpretação errada. Porque aqui nos textos que a gente leu aqui, o dízimo ele está antecedendo a lei. Então, primeira coisa que a gente vai desmistificar isso aí, dessa interpretação errada aí, de que o dízimo se inicia com a lei. Eu já vi muita pregação, muito ensino sobre isso, muita palavra ofertória, que as pessoas usam essas passagens e falam que a gente tem que cumprir a lei e falam que o dízimo teve início com a lei. E não, aqui a gente viu
que antes que a lei fosse estabelecida, Abraão já tinha dizimado a Melquisedeque e Jacó já tinha feito um voto de dizimar a Deus. Então aqui a gente vê que o dízimo ele não nasceu com a lei, porque ele foi praticado muito antes da lei ser estabelecida. Agora a gente vai falar sobre o dízimo dentro da lei mosaica, dentro da lei de Moisés. Levítico 27:30, se você tiver com a sua Bíblia, abre aí e lê aí. Eu não vou estar lendo, só vou falar o que diz. Aqui em Levítico 27:30, todos os dízimos da terra são do Senhor, santos são ao Senhor. Números 18, 21, 24, o dízimo era entregue aos levitas que não tinham herança de terras para sustento deles. Deuteronômio 14, 22 e 29, havia também dízimo para festas religiosas e para sustento dos órfãos, viúvas e estrangeiros. No Antigo Testamento, o dízimo era obrigatório e tinha caráter de manutenção do culto e do cuidado social. Preste muita atenção porque aqui obviamente, não é a única função do dízimo. Mas aqui mostra uma das funções do dízimo no Velho Testamento. Aqui diz que a função dele era para que as pessoas que trabalhassem no templo, os levitas que não tinham herança, eles pudessem se sustentar. Então era para manutenção da obra, que não era só para as pessoas que trabalhavam no templo, mas também cita órfãos e viúvas, né? Porque a gente sabe que isso aí é muito amplo, não é somente órfão e viúva, mas todas as pessoas que estão fora do templo, que necessitam de um socorro. Então, o que acontece hoje em dia? As pessoas falam assim, olha, eu não vou dizimar porque eu não sei para onde o meu dízimo está indo. Eu não vou dizimar porque eu sou contra o dízimo. Coloca um monte de motivo, mas esquecem que se ela dizimar, se ela ofertar qualquer valor na igreja, e essa igreja for uma igreja séria, outras pessoas necessitadas de um socorro financeiro vão ser beneficiadas daquilo que está sendo derramado na vida dela. Ou seja, se eu trabalho, se eu recebo o meu salário, se eu dizimo numa igreja séria, esse dízimo, isso aqui eu tô falando, tá, gente? Baseado no Velho Testamento. Daqui a pouco a gente vai pro Novo Testamento. Se eu dizimo numa igreja séria e esse dízimo ele é usado corretamente, outras pessoas estão sendo abençoadas através daquilo que Deus tem derramado na minha vida. E aqui no Velho Testamento também, como o dízimo era obrigatório, era um mandamento de Deus, estava na lei, mesmo que ele anteceda a lei, ele também estava na lei, tem uma condenação pela negligência, para aquelas pessoas que sabiam o que tinham que fazer e não faziam. Malaquias 3, 8 e 10, eu vou estar lendo aqui, Malaquias 3, 8 e 10 diz assim, acaso pode o homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda. E no versículo 10 diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, eu não sou o Senhor. Então, vamos lá, olha só, no Velho Testamento o dízimo era obrigatório. E para as pessoas que não dizimavam, Deus coloca que elas seriam amaldiçoadas, porque elas estavam roubando a Deus. Tem uma frase que muita gente usa hoje em dia, principalmente pessoas que não gostam de igreja ou estão afastadas da igreja por algum motivo, ou pessoas que nunca foram cristãs, mas acham que todo pastor é ladrão. Que frase é essa? A frase é a seguinte, Deus não pede dinheiro. Isso é uma mentira muito grande, muito grande. Deus pede dinheiro sim, e eu vou te explicar o porquê, preste muita atenção nisso. Isso foi uma coisa que Deus me ensinou há muito tempo e depois disso eu comecei a entender melhor o porquê eu devia pegar esse recurso financeiro que Deus derrama na minha vida e abençoar o reino com ele.
A gente tem o costume de falar assim, olha, vou até fazer o contrário, vou perguntar para você, se você tem filhos, seus filhos são do Senhor? São, beleza. Você que tem casa própria, sua casa é do Senhor? Provavelmente sua resposta será sim. Você tem algum bem material que você gosta muito? Ele é do Senhor? Sim. Agora vamos lá. Por que Deus pede o dinheiro? Porque, vamos voltar na primeira pergunta, porque é muito fácil falar de casa, carro, essas coisas, mas filhos, seus filhos são do Senhor? A gente fala que sim, eu tenho 2 filhos e eles são do Senhor, eu digo que eles são do Senhor. Só que quando se trata do meu bolso, quando se trata do meu dinheiro, meu, entre aspas, porque não é meu, é do Senhor, quando se trata do meu dinheiro, eu não entrego. Então, por que Deus pede o dinheiro? Olha, isso é muito forte. Deus pede o dinheiro porque primeiro ele pede o que vale menos, para depois você entregar o que vale mais. Porque se o seu bolso, o seu dinheiro, suas finanças não forem de Deus, se você não tem a coragem de dizimar, de ofertar, de abençoar o reino de Deus, abençoar outras pessoas, se você não tem coragem de dar para Deus o seu bolso, com certeza seus filhos você não vai dar, porque o dinheiro vale muito menos. Se você não dá o dinheiro que vale menos, jamais você vai entregar seus filhos que valem muito mais do que o dinheiro. Então Deus pede o dinheiro sim, porque primeiro ele pede o que vale menos, para depois você voluntariamente entregar o que vale mais. Então aprenda isso para sua vida. Vamos voltar aqui, porque aqui a gente leu que então tem uma condenação no Velho Testamento para negligência das pessoas que não dizimam. Agora, beleza, a gente falou os textos que dão base para o dízimo ser obrigatório no Velho Testamento, e a gente entendeu isso. Agora a gente vai para o Novo Testamento e ver o que o Novo Testamento traz para nós em relação a dízimo e também a oferta. Mas o ponto chave aqui é o dízimo. O que o Novo Testamento traz para as nossas vidas em relação ao dízimo? As pessoas falam assim, o dízimo ele é mandamento, ele é obrigatório no Velho Testamento. No Novo Testamento a gente não é obrigado a dizimar, porque o Novo Testamento não tem base, não me dá textos para trazer essa obrigatoriedade sobre a minha vida. Mas vamos tentar esclarecer isso aí um pouco mais, porque fica muito vago a gente falar assim. Vamos estar lendo aqui Mateus 23, que lá está dizendo assim, eu não vou ler o texto, só vou ler o resumo do texto que eu fiz aqui, tá? Se você tiver com a sua Bíblia, você pode conferir o texto na sua essência aí. Jesus critica, melhor dizendo, Jesus critica os fariseus por darem o dízimo, mas negligenciarem o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Preste muita atenção aqui, ó. Jesus não aboliu o dízimo. Ele não chegou para os fariseus e falou assim, olha, vocês não precisam dizimar, porque o dízimo ele já foi abolido, o dízimo ele já é uma coisa para o Velho Testamento. Ele não chegou para os fariseus e falou que eles não precisavam dizimar, ele simplesmente disse, vocês estão dizimando, mas vocês estão esquecendo do mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então olha só, é como se hoje em dia a gente dizimasse, pegasse nosso dinheiro, nossos ganhos, dizimasse, mas por um motivo superficial, um motivo fútil, seja ele, vamos dizer assim, eu tenho um dízimo alto, vou dizimar para os irmãos ver o quanto que eu ganho, eu vou dizimar para o pastor me dar um cargo, eu vou dizimar para as pessoas verem que eu sou um bom cristão. Isso é dizimar como os fariseus dizimavam. Eles dizimavam, mas o mais importante eles estavam esquecendo, que era o propósito do dizimar, que era o propósito de entregar o dízimo à casa do Senhor. Então aqui a gente vê que Jesus ele não abole, primeira coisa, ele não aboliu aqui em Mateus 23, ele não aboliu o ato de dizimar. Ele simplesmente disse que eles estavam fazendo esse ato errado. É como se ele falasse a frase seguinte, vocês estão fazendo o que é certo, mas de uma maneira errada. Aqui tem uma nova ênfase, que é uma liberalidade e generosidade. Preste muita atenção, 2 Coríntios 9, 6 e 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Atos 2, 44 e 45. Os cristãos primitivos vendiam suas propriedades e repartiam conforme a necessidade de cada um. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Paulo orienta que cada um separe sua oferta conforme
a sua prosperidade. Olha que forte isso aqui, ó. Cada um separe a sua oferta conforme a sua prosperidade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se você ganha 50 mil reais e o seu coração só consegue deixar você ofertar R$1, é porque o seu coração não está na obra, não está em Cristo, ele está no dinheiro. Então separe segundo a sua prosperidade. Ou seja, se você tem pouco, faça pouco. Se você tem muito, faça muito. Claro que a gente sabe que tudo, com um coração voluntário, um coração quebrantado, focado em Deus, tudo é muito. Mas é basicamente isso que Paulo está falando aqui. O Novo Testamento não estabelece... Agora preste atenção que a gente vai entrar num ponto polêmico aqui. O Novo Testamento não estabelece o dízimo como mandamento, mas ensina um padrão mais elevado de generosidade, generosidade voluntária, proporcional à alegria. É um padrão mais elevado do que o dízimo. É generosidade voluntária, para você fazer mais do que 10%, é proporcional à alegria. O quanto você é alegre com Deus, o quanto você é alegre com aquilo que Ele derrama na sua vida. Então você vai fazer de acordo com a sua alegria naquilo que Ele tem feito na sua vida. A questão da lei e da graça. Agora preste atenção aqui, ó. Vamos separar aqui, ó, a questão da lei e da graça. Romanos 6,14. Romanos 6,14. Não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Gálatas 3, 23 e 25. A lei foi como tutor, mas agora vivemos pela fé em Cristo. A nova aliança não exige práticas cerimoniais da lei. Preste atenção, a nova aliança com Cristo Jesus, com a vinda de Cristo, não exige práticas cerimoniais da lei, mas leva o cristão a agir com liberdade e consciência diante de Deus. O que isso aqui está dizendo? Olha só, no Novo Testamento não tem um texto que traz essa obrigatoriedade de dizimar, de entregar os 10%. Por mais que eu, agora falando particularmente de mim, por mais que eu faça, o Novo Testamento não traz essa obrigatoriedade, mas ele me traz uma responsabilidade, porque ele diz aqui, ó, em todos os textos que a gente leu, ele me dá liberdade de fazer de acordo com aquilo que está no meu coração. Agora vamos lá. E se a pessoa fala assim, olha, eu não sinto no meu coração de ofertar e nem dizimar, não faça. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Explicar não, deixa eu te perguntar uma coisa e falar meu ponto de vista sobre isso. A gente almeja coisas de Deus, a gente tem os nossos sonhos financeiros e tudo mais. Casa própria, carro, viagens e tudo mais. Tem os nossos próprios sonhos. A gente vai até os pés do Senhor, a gente ora, a gente pede a Deus. Deus, olha, eu quero isso, eu sonho com isso, eu quero que o Senhor me ajude a alcançar esse sonho. Só que aí a pergunta que eu imagino Deus fazendo de contraponto, na contramão disso que eu estou falando para ele, é a seguinte: se eu derramar sobre sua vida hoje o financeiro que você está me pedindo, a prosperidade que você está me pedindo, a riqueza que você está me pedindo, quantas pessoas ao seu redor serão beneficiadas com aquilo que eu vou derramar na sua vida? Porque olha só, a palavra diz o quê? Que a gente pede, mas não recebe, porque a gente pede para os nossos próprios prazeres, para os nossos próprios deleites, com o nosso próprio, olhando só para dentro de nós. A gente nunca olha para o próximo. E se tem uma coisa que eu aprendi tudo que vem de Deus sobre nossa vida nunca é sobre nós e nunca é para nós. Nós somos simplesmente administradores daquilo que Deus coloca na terra sobre nossas vidas. Então, às vezes a gente pede e não recebe, porque Deus sabe do nosso coração e sabe que se Ele derramar, a gente não vai abençoar outras pessoas. É um pedido egoísta, é um pedido simplesmente para nós. Ele me dá essa liberdade de fazer de acordo com a minha consciência. Ele me dá essa liberdade de fazer de acordo com o meu querer, mas eu não posso cobrar dele. Nem sei se eu posso usar esse termo, cobrar de Deus, né? Vamos botar melhor. Vou falar assim mesmo para você entender. Eu sei que você vai me entender. E se eu errar o termo aqui, você me perdoa. Como que você cobra de alguém algo que você também não faz? Como que você vai chegar aos pés do Senhor e falar assim: Deus, o Senhor não tem me abençoado. E Deus fala para você assim: olha, você também não tem abençoado ninguém. Então, olha só. O Novo Testamento ele não traz essa obrigatoriedade.
de dizimar. Assim como também Deus não tem obrigação de te prosperar se você não fizer. Ok? Então é isso que eu aprendi. Da mesma forma que a gente... Claro que Deus não tem obrigação de fazer nada por nós. Eu estou colocando alguns termos aqui, que é a nossa forma de pensar. Então, eu sou obrigado a dizimar de acordo com o Novo Testamento? Não, não tem nenhuma base bíblica para isso, não tem nenhum texto base para isso. Mas se eu amo a Cristo e se eu entreguei minha vida por Ele, eu tenho que entender que tudo é dele. Então, se bate em mim, tem que voltar para Ele, inclusive as minhas finanças. Então, o meu dinheiro ele tem que ser para cuidar de pessoas. O meu salário tem que ser para abençoar a casa de Deus. Tudo que vem para minha vida tem que, de alguma forma, apontar de novo e voltar para o reino de Deus. Eu vou colocar aqui agora, rapidamente, alguns argumentos a favor da obrigatoriedade do dízimo, porque, por mais que a gente não tenha nenhum texto que dê essa obrigação, tem alguns argumentos aqui que trazem essa obrigatoriedade, que dá margem para interpretar assim. O dízimo é anterior à lei. Isso aqui a gente entende o quê? As pessoas falam, eu não tenho a obrigação de dizimar hoje, porque a lei já foi cumprida por Jesus, então o dízimo ele faz parte da lei. Não, o dízimo ele antecede a lei. Então, antes que a lei existisse, Abraão já tinha dizimado. Quem foi o outro que a gente leu aqui? Abraão já tinha dizimado. E cadê o outro aqui? Jacó já tinha feito um voto e dizimado a Deus. Então Jacó já tinha dizimado antes da lei, Abraão já tinha dizimado antes da lei. Então isso a gente entende que a obrigatoriedade do dízimo ela ainda vale para hoje, porque hoje nós não vivemos na lei, assim como Abraão e Jacó que dizimaram também não estavam debaixo da lei. 2. Jesus afirmou o dízimo em Mateus 23, que é onde ele chega para os fariseus e falam, vocês estão fazendo o certo, mas de forma errada. Vocês estão dizimando, mas vocês não estão ligando para aquilo que realmente importa, que é a misericórdia, que é o amor e tudo mais. Então ele não aboliu, ele simplesmente confirmou que eles tinham que fazer, mas da forma correta. 3. O princípio do sustento dos levitas se aplica hoje aos pastores e ministros. Olha, isso aqui é polêmico, mas preste atenção. Assim como os levitas eram sustentados para poder trabalhar no reino, isso se aplica hoje aos pastores e aos ministros que têm o seu salário, que tiram o seu sustento da casa do Senhor, aonde a gente dizima, onde a gente oferta. Porque é muito fácil hoje a gente ter um problema, correr atrás de um pastor para poder receber um conselho, uma oração, e quer que ele esteja disponível, mas na hora de abençoar a casa de Deus, para que ele tenha o seu pagamento, esteja disponível a nos socorrer, a gente quer fechar nossa mão. Então, o mesmo princípio de sustento dos levitas, hoje vale para pastores e ministros. 4. O dízimo é a forma prática de disciplina financeira e fidelidade a Deus. O que isso aqui está dizendo? Olha só. O dízimo é a forma prática de disciplina. Disciplina é o quê? Se a gente consegue fazer algo que é muito difícil, que é abrir a nossa mão, que é abrir o nosso bolso para Deus, outras coisas mais fáceis a gente vai fazer. Porque quando se trata de dinheiro é muito complicado. Mas aqui o ponto 4 é esse. É uma forma prática de disciplina financeira e fidelidade a Deus. Agora eu vou dar aqui agora alguns argumentos contra, que as pessoas usam para falar que o dízimo não é obrigatório hoje. 1. O dízimo era parte da lei mosaica e Cristo cumpriu a lei. Mas aqui eu já não concordo com esse ponto que eles usam. Porque o dízimo, como a gente disse, ele antecedeu a lei. 2. O Novo Testamento ensina contribuição voluntária e proporcional, não uma taxa fixa. Isso eu concordo. Mas isso não anula que o dízimo antecede a lei. Ou seja, para hoje ele ainda está valendo. 3. A igreja primitiva nunca foi instruída a praticar o dízimo. Isso aqui não tem nenhum texto que obriga a igreja primitiva a fazer isso. 4. O princípio da graça vai além do dízimo. Podemos dar mais do que 10% conforme Deus nos prospera. Mas aqui tem um problema muito grande. Isso aqui já é um ponto de vista meu. Aprenda isso. O princípio da graça vai além do dízimo. Podemos dar mais do que 10% conforme Deus nos prospera. Aqui tem um ângulo errado de olhar. Aqui tem uma perspectiva errada de olhar. As pessoas usam isso aqui, ó. Se Deus me prosperar, eu vou ofertar mais. Mas a ótica correta
para que a gente prospere não é falar se Deus me prosperar eu vou fazer. A ótica correta é de lá para cá, é de trás para frente. Eu vou fazer para que Deus me prospere. Claro, você pode sim. Tem muita gente que fala, eu não sou contra, eu não sou a favor disso. A pessoa fala assim, eu não posso fazer nada pensando em Deus, em algo em troca. Pode sim. Não tem nada, tem vários versículos bíblicos que falam que você pode fazer pensando em ter algo em troca. Claro, não de uma forma ambiciosa, mas de uma forma que a palavra de Deus se cumpra. Uma delas Deus falou, se você dizimar lá no Velho Testamento, se você dizimar, e você pode fazer prova de mim, você vai ver que eu vou abrir a janela do céu. Ou seja, eu tenho que fazer pensando, Deus, eu vou fazer sim, porque eu amo a Cristo, a minha primeira motivação é o amor. Mas eu sei que em contraponto Deus vai abrir sua janela do céu. Eu estou fazendo para abençoar e de contraponto para ser abençoado. Então, tem muita gente que fala assim, olha, eu não dizimo porque não me sobra dinheiro. Eu não dizimo porque se eu dizimar, minha conta não fecha no final do mês. Mas a ótica está errada. A ótica não é falar assim, eu não dizimo porque não sobra. A ótica correta não sobra porque eu não dizimo. A ótica correta não eu não dizimo porque minha conta não fecha no fim do mês. A ótica correta, o lado certo de olhar não fecha minhas contas no fim do mês porque eu não dizimo. Ou seja, eu fecho minha mão para Deus e Ele fecha a janela dos céus para mim. É simples assim. Agora eu vou dar uma conclusão rápida aqui para a gente encerrar. O Novo Testamento não impõe o dízimo como obrigação legal, mas também não proíbe. O que ele ensina é uma vida de generosidade, gratidão e responsabilidade com os recursos que Deus nos dá. Assim, o cristão pode usar o dízimo como referência de fidelidade, mas deve ter em mente que Deus espera muito mais do que dízimo. Isso não estou falando só financeiramente, ok? Ele espera também ofertas voluntárias, amor ao próximo e sustento à obra. Versículo-chave para reflexão. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Preste muita atenção para a gente encerrar aqui. Faça, e faça com alegria. Mas Deus não me obriga a fazer, mas faça. Faça e faça com alegria, porque nada que a gente tem é nosso, tudo é dele e tem que de alguma forma voltar para ele. Quer prosperar? Quer ser uma pessoa que vence na vida financeira? Então aprenda que os recursos de Deus sobre a sua vida é apenas recurso para você administrar, porque o recurso é dele. E se você administrar bem, quanto melhor você administrar o que ele coloca na sua vida, muito mais ele vai confiar a você. Então quanto mais a gente abençoa, mais por Deus a gente é abençoado. Então eu não sei se esse vídeo esclareceu para você, caso você tenha essa dúvida. Mas espero que você tenha tirado um bom proveito dessa aula, espero que você tenha anotado bastante coisa. Peço a você também que você se inscreva no canal, curte o vídeo para ajudar essa aula a chegar em outras pessoas que têm essa dúvida também. Ative o sininho para sempre que a gente colocar uma aula aqui, você ficar por dentro. Agora, antes de encerrar, eu vou te falar uma coisa muito importante. Eu quero apresentar para você aqui, essa apostila aqui, que hoje é o meu material de estudo. O que é essa apostila? É uma imersão ao hebraico, o hebraico bíblico. Essa apostila te ensina a ler, escrever, pronunciar e transliterar qualquer texto no original hebraico. Isso mesmo, essa apostila te ensina a você falar uma língua nova. Língua essa que foi escrita a maior parte da palavra de Deus. E você não estuda sozinho. Ela vem com esse QR Code aqui, que eu vou obviamente tampar. Quando você recebe essa apostila na sua casa, você escaneia esse QR Code, você é direcionado para um grupo fechado de professores 24 horas. Aí lá dentro você vai ter aulas teológicas, aulas escatológicas, você vai ter aulas de hebraico bíblico, você vai ter aula de bibliologia, tudo isso dentro desse grupo fechado, e você tem acesso a esse grupo simplesmente por adquirir essa apostila. Essa apostila ela é muito completa, ela tem aulas práticas. Olha aqui, vou estar te mostrando algumas coisas aqui, olha só. Transliteração, forma correta de escrita, de leitura, aulas de erros bíblicos. Olha só, aula, erro bíblico em Êxodo 20, capítulo 20, verso 7. Te ensina transliteração, tradução mais comum, a tradução mais aproximada, te ensina aplicação na sua vida espiritual, te ensina um montão de coisas. Só o preço que você paga nessa apostila aqui já vale ela, e você ainda ganha acesso a esse grupo que você vai ter várias aulas de vários
temas bíblicos, várias coisas que com certeza vai te ajudar ministerialmente, principalmente se você é um pregador do evangelho. Então, eu vou deixar o link na descrição aqui, clica no link, vai lá, adquire ela, e o mais legal é no Mercado Livre. Se você não gostar, é só você devolver e o Mercado Livre devolve o seu dinheiro, ok? Mas clique que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, isso que ministerialmente vai te ajudar muito. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.